Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, agradecendo a presença de todos vocês, como sempre aqui, a espiritualidade, eu vou falar de uma lista dos locais astrais e os locais espirituais, para onde vão, né, os espíritos quando desencarnam, e mesmo nós encarnados que lá trabalhamos, não é? Nós trabalhamos aqui no plano Terra, aqui encarnados, né, por exemplo, fazendo as minhas análises, minha radiestesia, trabalhando em outros setores da minha vida, né, que eu já falei que eu não tenho só radiestesia, eu tenho outras coisas que são os trabalhos paralelos, né? Como também, né, vamos dizer assim, esse trabalho que eu faço na espiritualidade. Eu e centenas, milhares de outras pessoas, né? Que todos nós, quando nós dormimos, nós podemos ir trabalhar no astral. E esse meu trabalho, eu sou enganjada num trabalho, numa equipe que faz esse trabalho junto aos mentores espirituais, né? Os médicos do espaço que nos ajudam, né? E nós auxiliamos com os nossos ectoplasmas. E, né, vez ou outra, né, nós somos convocados para esses serviços quando há necessidade da nossa presença. Nós fazemos esse trabalho de formiguinha ajudando no astral e ajudando no espiritual. Mais difícil o espiritual, né? Porque o espiritual está acima do astral, não é? Então, quem gostaria de se enganjar num trabalho desse, né? Eu acho que centenas de vocês gostariam de se enganjar num trabalho desse. Trabalhar pela espiritualidade, trabalhar pelo próximo no astral. Ou seja, nós quando dormimos, o que dorme é o corpo físico, mas nós continuamos com o nosso trabalho, não é, no astral. E a curiosidade de todos é saber, né? Era saber dos angstroms, como eu meço esses angstroms dos espíritos, né? De encarnados e desencarnados, e os lugares, né? Os locais desses espíritos. Eu separei uma lista aqui, pessoal, porque eu participo de um grupo apométrico no qual muitos espíritos são levados depois desses trabalhos da apometria, né? E então, tem locais aqui que eu desconfio que vocês nunca ouviram falar, que são locais que os espíritos seguem para lá, né? Com os cuidados dos mentores, né? Como sempre. E então, eu falo muito em plano astral, plano terra, plano espiritual, pronto de socorro espiritual, né? Astral, hospital espiritual, né? A gente fala de colônias espirituais, a gente fala de muitos locais, né? Eu vou falar aqui para vocês, essa é uma pequena lista que eu fiz, né, pessoal? Para ajudá-los a entender melhor, né? Então, nós temos o hospital astral, nós temos creches astrais, né? Nós temos zona de seleção, nós temos sala de reflexão, nós temos as colônias espirituais e nós temos diversos, tá? Então, pessoal, o pronto-socorro astral, que eu chamo de pronto-socorro, né? Eles ficam situados próximo, né, aos hospitais do plano astral, né? Junto ao umbral, né? As creches astrais no caso das crianças que desencarnam ou os abortados, tá? Os abortados ou as crianças que desencarnam, espíritos que desencarnam, né? Ainda como crianças, elas vão para esses locais aqui, creches astrais, né? Esperando a próxima reencarnação e sendo também levados, como eu já falei num vídeo só sobre crianças que desencarnam, não sei se vocês lembram, que eu falei que as crianças passam um certo tempo, um certo período, né? Não mais que um ano terrestre, para voltar ao estado da reencarnação anterior de criança. Não é? Por um motivo ou por outro, precisou desencarnar como criança e ficam nessas creches astrais. Nessas creches astrais também trabalham ali, né, por voluntários, para que sejam resgatados algo que fizeram errado, as antigas mães de algumas crianças, né, que elas abortaram, que elas tratavam mal, que elas batiam, crianças que morriam porque a mãe bateu demais. Então, e pais também, né, só mães não. E elas fazem um trabalho voluntário nesses lugares também, nessas creches astrais. Porque vocês devem saber que existe o astral e o espiritual. O espiritual é acima do astral, não é? A frequência
do plano astral, ela é mais baixa que o plano espiritual. Abaixo, sem ser as crestas astrais, nós temos a zona de seleção, que servem para encaminhamentos, né? Posteriormente, segundo as necessidades dos espíritos. Então, essa zona de seleção é uma zona usada para que o espírito seja encaminhado. Às vezes, quando desencarna de câncer, vai para colônias espirituais, pronto-socorros espirituais, que tratam só de pessoas que desencarnaram com essas doenças de câncer, outros só de coração e outros que desencarnaram na hora da cirurgia. Então, mais ou menos, eles fazem uma espécie de, vamos dizer assim, uma seleção desses espíritos, né? Para que eles sejam levados, encaminhados para os locais, né? Uma espécie de triagem, né? Que é feita para serem levados para esses locais das suas necessidades. Temos as salas de reflexão. A sala de reflexão, elas são situadas no plano espiritual, né? Também junto às colônias. Então, essa sala de reflexão, antes do que o indivíduo, né, a consciência, adentre a colônia espiritual, ela fica nessa sala de reflexão, né? Ajudado pelos mentores e auxiliares, para ela ter aquele refazimento, né? Aquela reflexão do que foi feita, né, na outra encarnação. Reflexão se ela vai querer mesmo ir para a colônia espiritual. Reflexão de que ela não vai poder, né, ficar atrapalhando a vida dos que ficaram na Terra. Essas coisas assim. Então, junto às colônias espirituais, existem as salas de reflexão de cada colônia espiritual, né? As colônias, né, também, posteriormente, eles são junto às colônias e posteriormente nessa sala de reflexão eles vão para outros lugares. As colônias espirituais é o lugar onde se encontra a espiritualidade, né? Os mentores, os guias, os governadores, né, daquelas colônias, os mentores, todos trabalhando no bem, todos trabalhando para a luz, né? Todos aqueles que trabalham em nome, vamos dizer assim, do Mestre Jesus, de Buda, e da luz que nós estamos buscando nessa nova reflexão, nessa transição da nossa nova Terra, não é? Também me perguntaram se... Foi até, acho que num e-mail, me perguntaram se o espírito que desencarna, né? O espírito que desencarna num certo continente, em qual colônia espiritual ele irá em outro continente, se ele irá para outro continente, né? E eu já disse em outro vídeo anterior que não, né? Porque cada um fica mais ou menos ali estudando, aprendendo, vivenciando nova vida para novas experiências nas colônias próximas do que ele tinha, né? Seus registros do perispírito, né? Porque não adianta, vamos dizer assim, pegar um chinês e colocar ele numa colônia espiritual aqui no Brasil, primeiro porque ele não vai entender o português, compreende? E toda a cultura que aqueles espíritos ali estavam acostumados a vivenciar. Então, como nós ainda somos espíritos ainda imperfeitos, totalmente desequilibrados, nós não podemos estar numa colônia de outro local, de outra cultura aqui na própria Terra, que não vai dar certo, né? A mesma coisa que pegar o espírito de um índio, um indígena, e colocar ele num local que vai ter bibliotecas, né? Que terão outras culturas. Então, eles ficam naquelas culturas já relacionadas, né, com o xamanismo, entendeu, pessoal? Também me perguntaram isso. Então, para vocês verem, pessoal. E os diversos são, vamos dizer assim, aqueles hospitais que trabalham dentro das colônias, né? Prontos socorros que não são fixos, que vão para lá e para cá, tá? Então, são assim. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né? Só um exemplo para dar para vocês que eu separei. O Hospital Alvorada de Redenção, né? O Hospital Alvorada, ele faz parte da Casa do Jardim. É um hospital apométrico, né? A faixa vibratória dele é de apometria, na Casa do Jardim. O trabalho lá é feito com o doutor Lacerda, né? Que descobriu a apometria, e a equipe da Casa do Jardim, tá bom? São as entidades que trabalham lá, tá, pessoal? A cidade do sul do Brasil, a cidade que ela pertence, tá?
E essa fonte de informação, se vocês quiserem procurar, está no livro Energia e Espírito, tá? Lá é um complexo hospitalar que dá cobertura a trabalhos de apometria, recolhimento de obsessores, né? Então, é um desses hospitais no astral que dá cobertura a esse trabalho apométrico realizado aqui na Terra. Tem o Hospital Espiritual Grande Coração, do Grande Coração. Se não me engano, foi o Mário Petrucci que me pediu para falar sobre a colônia Grande Coração, do Grande Coração, né? Que está situado sobre Brasília e que tem esse hospital, o Hospital do Grande Coração, tá? Os médicos lá, eles atuam nos genomas e no DNA. Também está no livro Apometria Hoje, tá? Essa informação. Vou aqui dizer outro para vocês, tá? Que eu separei aqui. Nós temos também o Hospital Caritas, né? Que também trabalha também com apometria. Eu digo isso porque eu trabalho com apometria. Eu trabalho fazendo isso, né? Então, esse é um hospital apométrico, tá? Ele está situado mais ou menos sobre Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? E também está no livro Apometria Hoje, tá bom? Temos o Hospital, o Grande Coração de Jesus, que é um apêndice da Congregação Jesus Nazareno, que é dirigido por Irmã Teresa, tá? E temos o outro que ali é para a recomposição de lesões ocorridas em vidas passadas e que ficaram gravadas no corpo astral. É para vamos dizer assim, um concertinho do perispírito nessa área, tá? Tá no livro, essa informação, algumas notas sobre a apometria. O espírito doutora Marta que é a responsável, o espírito doutora Marta. Eu trabalho com um outro médico que não é a doutora Marta. A nossa equipe, são uma equipe de 12 pessoas, todos encarnados, que quando há necessidade, nós vamos lá e fazemos esse trabalho que eles nos convidam, né? Para isso, tá bom, pessoal? E tem a creche Coração de Jesus também, né? Que é o local das crianças, né? Que ficam lá. Aí tem e tudo mais, as mães que vão visitar, né? Pedindo para que aquela criança volte junto a ela. Também faz parte da Congregação Jesus Nazareno. Nós temos um outro aqui, um exemplo, Nosso Lar, né? Que é uma colônia espiritual. Ela está sobre o Rio de Janeiro, tá? E são vários mentores que trabalham lá em Nosso Lar. Ela tem uma faixa agora de umas 500 mil pessoas, né? Morando lá, fazendo parte. Temos também com 1 milhão de pessoas, né? Não, com 1 milhão de pessoas. Nosso Lar está com 1 milhão de pessoas, né? Está com 500 mil Alvorada Nova, que a entidade responsável é o Dr. Caibar Schutel, né? Ela está acima de Santos, no Rio, em São Paulo, no estado de São Paulo, tá? E ela também faz uma informação no livro Alvorada Nova. Ela está na 4ª camada ao redor da Terra. Ela está acima de Nosso Lar, tá? Em vibração. Ela está lá acima. Ok, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, no caso das crianças e abortados, o que acontece nessas creches astrais, é que o tratamento a espíritos na forma infantil, que estão se preparando para futuras reencarnações. Aí lá serve também para a conscientização dessas crianças, recomposição de lesões ocorridas em vidas passadas e que ficaram gravadas no corpo astral, e preparando-os, né, para evitar a aparição de problemas orgânicos, como cegueira, surdez, problemas outros que ainda podem ocorrer com os espíritos, né? Mesmo passando por esse período assim, no astral. Entenderam, pessoal? Então, a alimentação nesses locais, a alimentação é energética. Nos postos de socorro também, para os adultos. A alimentação é energética, né? Porque a proteção do posto, porque lá tem uma proteção, tanto das creches como dos postos de socorro e das colônias. E essa proteção é feita por uma auréola de partículas giratórias, autoalimentadas, elevadas ao seu quadrado, com energia solar. É o mesmo nosso Sol, pessoal. O mesmo Sol nosso, tá? É o mesmo Sol que lá bate, que lá alimenta, que lá protege. Ok, pessoal? Qualquer
pergunta a respeito desses locais espirituais, locais da espiritualidade que eu informei para vocês aqui, vocês fazem um comentário neste vídeo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? E que a espiritualidade tenha dado mais essa sabedoria para nós, né? Para todos nós. Que a espiritualidade tenha aberto nossas visões espirituais e que eles, né? Nas altas esferas e altas camadas do nosso orbe terrestre, que o orbe vai até o comando terra, não é só que fica em volta, vai até o comando terra, vai muito longe daqui, né? Da nossa superfície. Nós estamos vivendo praticamente dentro do umbral, um umbral interpenetrado, mas as camadas altas superiores estão emanando luz para todos nós, para todos vocês, meus queridos irmãos cósmicos, que vocês fiquem cada vez mais na luz. Fiquem com Deus. Namastê.